Olá! Mais uma live. Hoje vamos entender como os advogados, os profissionais do direito ou pessoas que militam na área jurídica estão fazendo com esse momento de quarentena, esse momento de isolamento. E o professor Zacarias já chegou por aqui. Flor linda do meu coração! Ei, meu amor, que bom ter você por aqui. Eu vou solicitar a presença do o Zacarias Leal, que vocês já conhecem, porque ele já esteve por aqui falando de um jeito prazeroso, saboroso de experimentar o direito penal. E ele vai dividir com a gente hoje quais estão sendo as atitudes dele, como é que ele está lidando com esse momento para conseguir manter os seus clientes engajados. Boa noite, professor. Que bom ter você por aqui. Boa noite, Maria. Tudo bem? Tudo jóia. Espero que seja tudo bem por aí também, esse momento de isolamento. Primeiro, eu queria que você se apresentasse para essa audiência aqui. Quem é o doutor Zacarias? Como é que é o propósito de vida dele? Como é que ele tem atuado nesse campo? Maria, eu sou advogado, professor, né? Mas eu não sei qual que eu devo falar primeiro, se eu sou professor, se eu sou advogado, porque eu sou apaixonado pelas duas profissões. São coisas que eu amo fazer, que eu amo trabalhar. E, assim, comecei a advogar, antes de advogar, Maria, eu fui servidor público do Poder Executivo do Estado um tempo, né? Ingressei bem novo ainda, já com uns 18 anos. E trabalhei um tempo. Depois eu fui servidor do Tribunal de Justiça, na primeira instância, em Montes Claros. E depois eu resolvi advogar, que realmente era o que eu tinha vontade. Eu descobri isso depois, que eu tinha realmente vontade de advogar. E hoje advogo, já desde 2011, que eu estou militando na advocacia. E o ramo que eu trabalho é um ramo, assim, ele não é um ramo muito específico, não, sabe? Mas, de certa forma, dentro do direito penal, ainda é um ramo específico. Eu trabalho com direito penal de empresa e o direito penal de Estado. É uma designação que a gente utiliza na doutrina aí, os doutrinadores utilizam, para diferenciar um pouquinho aquele direito penal mais popular, né, dos crimes violentos, aquele que as pessoas conhecem mais de perto, para um tipo de direito penal um pouco mais específico, que é o caso de empresas, os crimes cometidos pelos empresários, né, no ramo da empresa. E também, no caso do direito penal de Estado, envolve aí os crimes cometidos por servidores públicos contra a administração, pessoas também que são particulares, mas que acabam envolvendo com crimes que vão atingir a administração pública, e trabalho também com crimes culposos de trânsito. A gente tem muito assunto, que eu tive uma experiência no Poder Executivo de trabalhar com assuntos de trânsito, eu fui examinador de trânsito muitos anos, e assim, a gente tem essas demandas, sabe? Então, é um ramo, assim, como eu disse, dentro do direito penal, de certa forma específico, mas é apaixonante. Eu te garanto que é uma matéria apaixonante, sabe? Eu imagino que sim. Vou dar boa noite para essa turma que está chegando aqui. João, Rafael, Pablo, o doutor Pablo Martuccelli está aqui com a gente, foi meu professor também, contemporâneo, colega de você, né, doutor? Magno Félix está aqui, Ana Lívia, Regina, Ingrid, Emerson, Sam, meu maridão, Alexandre, todo mundo, sejam muito bem-vindos. Estamos hoje conversando sobre como é que, porque a gente sabe no momento de quarentena, todo mundo está tendo que se adaptar, se inovar, se reinventar de alguma forma. E eu fiquei muito curiosa como que os meus colegas doutores, advogados e que exercitam essa maestria, que é ser professor, que é ser um educador, que eu continuo militando nessa área, professor. Tenho ajudado as pessoas a se expressarem melhor, acabei caminhando mais para o lado da comunicação, voltando para esse meu propósito que eu faço com alma, que é ajudar as pessoas a darem mais visibilidade ao que elas amam fazer. E aí eu fico me perguntando como que os advogados estão fazendo, porque tinha uma rotina de escritório, receber cliente. A parte online, no que já está caminhado, mais evoluído, eu acho que não muda muito na sua rotina, né, professor? Agora, essa parte de lidar com o cliente, que às vezes gosta de ir no escritório para perguntar como é que o processo está andando. Como é que vocês estão administrando isso? Os médicos, eu sei que tem a alternativa da telemedicina. Agora, na advocacia, deve ser ainda mais fácil se pensar numa teleconsulta, porque não precisa de exame clínico. Isso funciona na prática, professor? Na verdade, é o seguinte, antes de propriamente responder, tenho uma curiosidade. Quando começou a quarentena, foi interessante, Maria. Eu tenho uns clientes, assim, aquelas pessoas que trabalham com empresa há muitos anos, sabe?
e às vezes a administração mesmo direta da empresa, assim, a mão na massa da empresa, digamos, fica a cargo de outras pessoas, de confiança e tal. E daqui a pouco, e acontece o seguinte, nessa parte que eu trabalho, tem muito disso. Às vezes, se contrata um advogado, de certa forma inexperiente, e não é de forma maldosa, mas às vezes o cara confunde, né? O colega confunde. Desculpa a expressão, a gente lida muito com o aluno, a gente fica cheio de... Mas o colega confunde, por exemplo, um planejamento tributário que, na visão do fisco, isso seria uma espécie de sonegação, sabe? É um negócio meio melindroso. Então, o que acontece? Às vezes, essas pessoas, eu tenho clientes, por exemplo, que são das antigas, pessoas que confiam cegamente no jurídico, etc. E daqui a pouco recebe uma citação, uma intimação de um problema criminal. Imagina, criminal. E no começo da quarentena, eu ia falar isso. Um cliente me fez contato e tal, eu estou com um documento aqui que estão me chamando de réu, porque o cara é das antigas, né? Réu, aí eu fui tentar explicar e tal, isso por telefone, sem poder ter um contato direto. Não, senhor fulano, tudo bem, e aquela conversa, tentando administrar a situação, porque na cabeça dele, réu envolve coisa de crime contra a vida, júri, sabe? Apesar dele ser bem instruído, mas ele nunca teve problema com justiça na vida dele. Então, assim, aí eu tive que bater aquele papo com ele primeiro, falar com ele que esse réu ali é uma forma antiga do tribunal, tratar as pessoas que estão envolvidas na parte passiva do processo e tal. Nessa conversa, a gente acabou falando de coisas que não tinha mais nada a ver com o processo. Porque, de certa forma, já confia no trabalho da gente, já sabe que a gente vai fazer o que pode, né, o que for possível para resolver a situação. E aí a conversa estende, daqui a pouco aquele se transforma numa outra conversa, sabe? E a gente encerrou a conversa com ele muito tranquilo, já falando, tem que mudar isso, né, doutor? Não, tem que mudar, realmente, né? Uma palavrinha aqui é um acusado, aqui outra coisinha, seria mais elegante, um requerido aqui, mas na área criminal ainda tem essa cultura de chamar o envolvido no processo de réu, logo de cara. Então, o sujeito recebe lá a citação ou intimação, o que está lá, réu, fulano de tal, o cara assusta, né? É muito interessante. Um outro caso que foi já de juizado especial, sabe? Também de uma pessoa assim, né? Já foi uma senhora, de uma determinada propriedade de terras e tal. E a questão era simples, de juizado especial, mas olha como que está lá a intimação dela. Autor do fato. Ela, pelo amor de Deus, eu fiz o quê? E aí vai, a gente conversa de novo, bate aquele papo, conversa, porque o cliente, ele sente isso, sabe? Ele quer sentir que tem uma segurança com você, que você conhece, além de conhecer da matéria, você é um parceiro dele naquilo que ele está te confiando, né? Naquela causa que ele está te confiando, sabe? Então, assim, essa questão do relacionamento, essa questão da gente interagir com o cliente, principalmente nesse momento agora, a gente tem que ter um traquejo especial. Não é aquele do dia a dia, que ele vai no escritório, aquela formalidade. Tem que ter uma formalidade de alguma maneira, mas assim, a gente vai ter que ter uma habilidade. Essa quarentena está nos mostrando, esse distanciamento, melhor dizendo, está nos ensinando, eu estou percebendo que está nos ensinando a ter um outro traquejo também, sabe? Além daquele tradicional demais, aquela distância demais, aquela formalidade demais. Tá? Eu tenho, inclusive, lido um livro que ele diz respeito a coisas assim mais comerciais e tal, mas ele tem dado uma lição. Ele chama Abrace o Seu Cliente. E eu estou achando que isso, de certa forma, nos aplica muito de perto. Sabe? Muito de perto. Depois vocês procurem, que vocês vão ver. É um livro muito interessante que eu estou lendo. Então, assim, eu estou aprendendo a abraçar o cliente de longe. Sabe? De longe. E esse afago que a gente acaba passando para o cliente, essa confiança de dizer que as coisas vão mudar, que vão melhorar, que vai passar e que serão resolvidas, eu acho que isso é uma habilidade que a gente tem que começar a aplicar, a aprender agora. Isso é muito importante e às vezes o cliente só precisa, como você disse, um esclarecimento, né? Algo que faz parte. Eu fiz uma live essa semana, na segunda-feira, falando do óbvio que ignoramos. Porque a gente, quando vira especialista demais numa área, que domina, que está lidando com o talento, com a paixão, como você disse, tem duas paixões, a gente faz isso de forma muito natural. Você recebe um papel desse,
Faz parte da sua rotina. As palavras não te assustam. Mas por isso que eu falo que é mais importante a comunicação, né, professor? Quanto mais a gente se disponibilizar a esse ato de servir, de interpretar melhor esses fatos, dar mais clareza, porque o jurídico, eu sonho ainda que isso evolua e que essas palavras que o povo adora falar, de tipo data vênia, sei lá, que os doutores amam repetir, que às vezes não significam nada, né? Estão ali só para... Tem gente que acha que é isso que vai fazer com que ele seja mais bem respeitado ou seja visto como mais bem-sucedido ou de mais sucesso. Ainda existem petições, você que ficou militando muito tempo no serviço público, que eu sentiria vergonha, né? Algo que é escrito que você não consegue se torcer assim, junta 3 frases que você entende o que foi dito. O resto é juridiquês. Você sabe que foi por isso que eu fui fazer direito, doutor? Eu fui entrevistar um advogado e aí eu fiz as perguntas para ele e ele respondeu naquele juridiquês assim, impecável. Eu saí de lá literalmente sem entender nada. E aí ficou para mim o desafio de tentar fazer com que as pessoas entendam que é a simplicidade que vai te ajudar a se tornar uma referência em qualquer área que você deseja se estabelecer. Tem que ser claro. E você que lida com alunos, aí levando para esse lado o professor Zacarias, como é que você está lidando com essa turma, professor? Como é que você está conseguindo dar mais acalento? Porque concurseiro, gente que está aí em véspera com OAB e que a tensão já é natural, faz parte da rotina de vida dele. Ainda vem para esse isolamento, que às vezes você é muito conselheiro. Eu lembro, quando era meu professor, era calma, gente, não é bem assim, vai dar tudo certo. Como é que você está conseguindo manter esse carinho, esse acalento pros estudantes? Maria, você me fez lembrar de uma coisa. Uma vez eu acho que eu lecionava criminologia ainda, não leciono mais criminologia. Mas a gente estava vendo um vídeo sobre o sistema carcerário do Espírito Santo. E aí eu me lembro que quando você começou a olhar aquelas imagens, não sei se você lembra disso, você fala, pelo amor de Deus, calma, Maria, calma, calma. Porque a gente estava analisando uma coisa muito técnica, né? Mas para quem estava chegando, se não está avisado, era como se eu estivesse fazendo sensacionalismo na sala. E isso acontece, os alunos estão espatados às vezes, sabe? Professor, e a prova? E como é que não sei o quê? E tem uma das matérias que eu trabalho que é prática da gente elaborar peças para o exame de ordem. Você deve lembrar disso. Então, aí a gente trabalha daqui, construindo essas peças e tal, e às vezes a gente tem que usar uma certa criatividade, sabe? Para prender a atenção do aluno mesmo, porque é tenso, sabe? É tenso. Tem gente que já com prova marcada, que foi adiada, treinou e tal. E às vezes a gente começa a ler a peça junto. E esses dias a gente estava lendo uma peça muito interessante, que o examinador ele foi tão detalhista que eu comecei a ler a peça com os meninos e falei assim, gente, espera aí um pouquinho. Você sabe o que me ocorreu aqui agora? Porque eu senti que estava tenso a gente discutir lá, porque tem um chat, a gente vai olhando. Eu vi que o pessoal estava assim, falei, sabe o que me ocorreu aqui agora? A pessoa, o quê, o quê? Eu disse o seguinte, eu acho que esse cara aqui é o próprio examinador, tá com cara de... Não tem condições da pessoa inventar uma peça com tantos detalhes. E era muito engraçado, porque se tratava de uma traição do negócio. Mas eu dei ó, bola para frente, fiz aquele brinquedinho. Daqui a pouco a coisa desenvolveu, foi embora, o pessoal conseguiu elaborar a peça. Porque a gente precisa fazer isso, sabe? A gente tem que ter uma certa empatia. Eu sei que empatia não é uma palavra muito forte, mas a gente tem que sentir um pouquinho o que o outro está sentindo do lado de lá. Isso acontece tanto com o aluno, também com o meu cliente, porque eu lido com clientes, assim, já fazendo aqui uma colocação dupla, tem clientes que têm pavor de justiça criminal, assim, de justiça em geral, mas falou que é criminal, tem pavor, a pessoa ela vai parar no hospital. E tem alunos que, às vezes, quando ele começa a escrever, começa a ver que a prova da OAB está chegando, que a coisa é séria, e ele tem uma vontade de sair da faculdade já aprovado, ele começa a entrar em pânico. Então, alguns recursos que a gente consegue utilizar, e de maneira muito natural, né? Tem que ser de maneira natural. Porque se a gente também vai para muita técnica, ela não percebe, todo mundo percebe quando você está usando técnicas, né? Então, coisas que serviram para mim quando eu estudava, por exemplo, eu compartilho, independentemente do script, do MEC, etc., eu compartilho algumas coisas. Com o cliente eu faço a mesma coisa. Eu já sentei com o cliente, simulei a audiência com ele, porque ele falou, vai ter audiência? Eu falei, vai ter audiência. Não, mas não faz sentido. Eu falei, faz, quer ver? É assim que funciona a audiência. E aí sentei com ele lá na sala, sentei com ele, falou assim, o juiz fica aqui, o Ministério Público fica aqui, as coisas vão acontecer. E ele ficou assistindo eu fazer aquele negócio ali. Ele falou, cara, eu me senti uma audiência agora. Eu falei, que legal, que bom. Era tudo que a gente precisava. Chegou no dia da audiência, ele foi de forma segura, esclareceu os fatos, etc.
E se tratava, né, dessa área que eu trabalho, tem muito disso, às vezes, a pessoa está envolvida num processo criminal, quando, na verdade, não tem a ver com a atuação direta dela, né? No caso do empresário. Dificilmente, aliás, dos vários processos que eu acompanho, ainda não tive nenhum processo em que realmente eu me convenci de que o cliente tinha uma certa culpa, sabe? Dizendo, esse cara, eu vou ter que trabalhar com ele de uma maneira um pouco diferente, porque ele realmente está com dolo, aqui está errado. Geralmente não é assim. Geralmente não é assim, sabe? E às vezes a pessoa, como eu disse no começo, ela confia demais, né, em pessoas que não têm uma certa noção. Pra você ter ideia, Maria, às vezes eu tô, como a gente está numa conversa um pouco informal, aí a gente acaba que me surge algumas coisas, mas acho que aproveita a todos. Esses dias eu recebi um e-mail de um colega de São Paulo falando sobre o banco, um determinado banco, muito grande e tal, contratando advogados criminalistas para acompanhar o compliance, para trabalhar com os executivos. Exatamente. Aí eu falei, gente, mas quem diria que advogado penalista ou criminalista, como queiram, requisitados para trabalhar numa equipe? Isso até pouco tempo não se concebia, né? Pelo menos eu acho que não era comum. Então, assim, eu vejo que hoje esse nosso assunto de direito penal empresarial, direito penal de Estado, ele está muito em voga. Eu aproveito essa live para falar com os colegas que estão querendo ingressar, sabe, agora. Tem gente procurando o que eu devo fazer e tal. Estuda isso, gente, estuda isso. Dê uma olhada carinhosa em direito penal econômico, compliance. Porque, e outra coisa, o próprio home office hoje nos permite trabalhar. Esse pessoal, Maria, assim, eu vou aproveitar e já vou dando umas dicas aqui, pelo seguinte, a gente trabalha em casa, para eles, né, para as grandes empresas e tal, a gente vai em reuniões. E hoje nem assim mais fisicamente, né? Hoje você tem outros recursos, né? Se utiliza muito o Slack, por exemplo, o Slack, né? Para essas reuniões, né? Então, assim, as pessoas, a gente não está mais tendo que sair com um escritório para receber uns 3, 4 executivos da empresa. Não, a gente vai onde eles estão. Então, isso poupa energia, nos dá até uma melhor qualidade de vida, né? Então, assim, às vezes a gente começa a falar e dá umas devagadas, assim, mas isso é muito interessante para quem está nos ouvindo. Eu sei que tem muitos Não, e alunos, as experiências, né? doutor, as experiências são fantásticas porque servem de exemplo para que outras pessoas se inspirem, que talvez não estão enxergando, porque nessa caminhada que a gente vem, eu sou a favor de exercitar a criatividade, já que a crise chegou. Então, se você tinha um dom, um talento que você não teve a oportunidade de desenrolar, falo que a gente tem que parar de reclamar, né? Que quando a gente gasta aquele tempo dissolvendo sua energia, sua disposição em achar problema no que você está vivendo, você não enxerga a solução. Eu sempre defendo a caminhada de não enxergar como complicado e sim como complexo. E aí tentar entender que tipo de etapa você pode estabelecer aí e como você pode tentar 1% por dia e resolvendo esse dilema. Com o cliente, eu acho que é começar a administrar. E encantamento é quando você se importa verdadeiramente com a situação da pessoa, escuta, porque muitas vezes as pessoas só estão querendo ser ouvidas, né, doutor? Isso é Tanto verdade. no campo da área dos médicos que eu atendo, quanto os advogados, em geral, os vários encontros para você entender um caso, isso é uma conversa do verdadeiro ouvir para conseguir apresentar para ele a melhor solução. Porque se você não tem um ouvido bom para entender a situação, a defesa não deve sair muito fácil. Ainda Ah, mais em temas tão específicos quanto o direito do Estado e empresarial, essas questões. interessante. Eu estava me lembrando de uma coisa. Quando eu comecei a advogar, é claro que o fato de ter sido servidor no Tribunal de Justiça me ajudou demais, claro, me ajudou muito. A experiência com proximidade com o processo, você lidar diretamente com a atividade jurisdicional, propriamente dirigindo aqui para a atividade do juiz, com a atividade do Ministério Público, com advogados, etc. Claro que isso foi riquíssimo. Mas quando a gente sai, quando eu saí, montei meu escritório, aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer propaganda? Como assim, né? A gente acha que as coisas são muito fáceis, e não são fáceis, não. Tudo bem, eu já lecionava, era conhecido, mas não me conferiu de imediato assim uma clientela, não. Aí o que estava fazendo um dia? Estudando, eu tinha uma ideia. Eu falei, vou dar uma olhada aqui, como é que funciona os escritórios doutrinadores. Para você ver, né? Tem um colega meu que ri de mim e fala, mas, cara, não tem o que fazer. Mas, cara,
a gente tem que dar atenção para o que passa na cabeça, né? Aí eu falei, vou olhar. Aí, passando num dos sites, um treinador de direito penal muito conhecido, um grande escritório no Brasil, tá lá assim, fale conosco. Olha o que eu li. Trabalhe conosco. Tá escrito fale. O que eu fiz? Oh, bom dia, tal, não sei o quê, passei, lógico, passei mensagem. Aí depois, passaram os dias, cara, mas alguém dele, né, me falou, tá, e tal coisa. Tá bom, a gente está precisando de uma diligência aí na região, no caso de muito importante na região e tal, diligência simples, e etc e tal. A gente gostou de você aqui e tal, a gente viu o seu currículo e tal, deve ter feito contato com alguém que eu indiquei da faculdade, sei lá. Eu não acreditei. Eu falei, a banca de fulano de tal me conferindo. Era simples a diligência, Maria. Simples. Mas eu falei, puxa, eu vou nem cobrar. Isso não, você tá doido. Beleza. Tô lá, achei que era brincadeira. Achei que era brincadeira não, porque eu mandei a mensagem para lá. Pois você acredita que realmente eu fiz a diligência para um grande escritório. Uma não. Depois disso, pronto. Aí agora, contem comigo, né? Mas assim, não vou citar aqui nomes, eu acho que não é o caso, mas assim, um grande doutrinador do direito penal, né, no Brasil inteiro, muito respeitado, tem causas aqui da nossa região, pensadas, assim, que são causas caríssimas, que esse pessoal tem um trabalho diferenciado de verdade, trabalha em tribunais. A diligência era uma diligência simples, mas me conferiu uma proximidade com essas pessoas, sabe? E disso, a pessoa que eu acompanhei aqui, foi uma audiência simples, muito simples, era uma audiência de ouvir dizer, não sei, coisa muito simples. Já me conheceu, gostou da minha conversa, da minha atuação com ele ali naquele momento e tal. Passou mensagem para o outro dizendo que gostou e etc. E coisa. Beleza. Aí, eu falei quanto que é. Não negociei. Aí depois a própria banca daquele referido doutrinador me pede o número da conta direitinho para me remunerar e tal. E eu achando que era uma diligência dessa que a gente está acostumado a fazer. Surpresa. Um pagamento justo, um pagamento respeitoso. Né? Vou falar, não, quanto que é? Não, para aí. Mas assim, que eu falei, puxa vida, que legal, que bacana. Daí para frente, essa pequena atitude que eu tive me conferiu e me confere hoje clientes assim maravilhosos, sabe? Pessoas que me respeitam muito, pessoas que me trazem coisas muito interessantes. Eu já não tinha mesmo a intenção de trabalhar com direito penal do crime violento, porque não é muito meu. Cada um tem uma maneira, né? Eu trabalho o direito penal mais tranquilo, digamos assim, né? Mas eu sinto assim muito grato, sabe? Assim, por aquele insight que eu tive no dia. Deus me iluminou naquele dia, eu tenho certeza disso. E daí para frente as coisas foram acontecendo. Então, o que eu quero dizer com isso? É que os meus alunos, meus queridos alunos, ou que nossos amigos estão nos ouvindo e tal, às vezes está ali, puxa, o que eu faço? Que passo que eu dou? Eu dei esse passo, sabe? E depois é que eu fui descobrir, eu falei, gente, eu comentando com um colega de escritório que trabalha comigo, já falei, aqui, então foi assim, contar a história para ele, ele falou assim, mas aqui não tem trabalho conosco não, cara. Você falou, até animei. Eu falei, tem não? Tem fale conosco. Eu falei, puxa vida. Quando eu fui, realmente, hoje que eu tenho mais liberdade com eles, eu falei, cara, deixa eu te falar. Tinha um trabalho conosco. Não, nunca teve no nosso site trabalho conosco. Tinha fale conosco. Você falou, a gente ouviu. Que legal. E hoje a gente é parceiro. Muito e bom. O que são as oportunidades? Pensa só, internet, um site, provavelmente, que você estava fazendo uma busca aleatória de alguém que você admirava o trabalho, óbvio, que tinha uma sinergia com as coisas que você prega na defesa e no trabalho. E assim essa possibilidade de internet. E eu ainda vejo muito poucos dos bons advogados se posicionando por aqui. Então, eu quero deixar minha cobrança. Eu vi que o professor Pablo, o doutor Pablo Martuccelli estava por aqui. Você, homens brilhantes, que eu admiro muito, assim como tem a professora Viviane, que eu amo, adoro de paixão, doutora Sinara. Um beijo para todo mundo, quem estava por aqui. A Carla está falando que, infelizmente, escritórios grandes querem pagar advogados iniciantes valores vergonhosos para acompanhar uma audiência de conciliação. Doutora, pelo que o professor Zacarias comentou aqui, não foi bem assim que aconteceu com ele, não. Talvez está batendo numa porta
não adequada para o seu perfil. Porque eu acho que é assim, né, doutor? Tem gente que planta e constrói uma identidade para atender um nicho, um segmento de pessoas, uma área. Não é só decidir, quero direito penal de Estado, mas eu vou me subespecializando em áreas Isso. que eu tenho mais afinidade e é o meu talento que vai dar o rótulo, porque a gente não está falando de preço, a gente está falando de valor no atendimento. Isso diferencia muito um serviço que, se a gente for pensar, né, isso é intangível você administrar determinadas questões. Concorda, doutor? É verdade. Olha, eu fico pensando assim, sabe? A gente tem que ser mesmo. Naquela ocasião, eu senti, pelo contato que eu recebi, eu senti que não se tratava de pessoas exploradoras. Por que que eu fiz o contato? Pelo seguinte, Maria, eu fico tentada a falar, não vou falar não. Depois, mas olha só, Mas por que porque, não, se é alguém que você atua? porque eu não pedi autorização nem nada, a gente não sabe. Às vezes a pessoa, porque é o seguinte, Maria, às vezes tem muita gente que quer também, você sabe, né? Muitas pessoas que querem, às vezes não conseguem oportunidade e tal. Então, não sei, assim, né, até que ponto seria bom. Mas olha só, é, a gente tem que ser um pouco ousado. Sabe o que me aconteceu em 2014? Em 2014, eu fui convidado para o primeiro Congresso de Direito Penal e Legislação Extravagante. Tudo bem, eu vou. Eu só não achava que seria da forma que foi. Era para comentar algumas coisas da lei de execução penal e tal, temas controvertidos da lei de execução penal. Eu falei, não, dá para ir, tranquilo. Eu só não contava que eu ia fazer uma palestra no dia do professor Rogério Greco. Aí, depois da notícia, acabou Zacarias. Pronto, aí. Mas eu parei e pensei. Eu falei, olha, qual o problema, né? Eu vou. Ousadamente. Acabou, mas eu falei, eu vou assim mesmo. Eu vou. Tinha 1.000 e poucas pessoas inscritas, salvo engano, segundo a organização. Sei que a OAB estava lotada e tal. Mas aí tinha uma ideia. Eu falei assim, eu já sei. Eu tinha tido um contato com ele num congresso em Belo Horizonte, né, mas eu não sabia que ia ser assim, não. Tinha contato. Eu falei assim, não, como eu já tive um certo contato, pelo menos assim, rápido, eu vou pedir à organização para me dar uma palavrinha com ele antes da gente chegar lá no evento. Aí, ótimo, ele me recebeu tranquilo, fui lá no hotel que ele estava, batendo papo. Cara, assim, sensacional. Aí falou, não, rapaz, é isso e tal. E aquela conversa, eu senti. Tem pessoas, Maria, por isso que eu estou falando isso, para mostrar para vocês que às vezes a gente, como disse você aí, a gente bate numa porta, não é muito legal, mas não pode parar de bater. Não pode parar de bater na porta. Já tinha me acontecido esse fato anterior do escritório maior lá. Ele não Só era não para vês quem escritório, não nem é. persiste, professor. Quem não persiste, quem desiste. Esse é o E que único que não vai ter sucesso. O não pode. preguiçoso que desiste na É isso. primeira porta. Isso não pode acontecer. Então, aí o que aconteceu? Fui lá, estive lá conversando com ele, falei, professor, o motivo de eu estar aqui é um só. É porque, o que é e tal? Eu falei, não, porque eu vou palestrar junto com o senhor, meu Deus do céu e tal. Ele falou, aqui dá pra gente fazer uma coisa legal, bacana. Aí eu fui ficando legal, sabe? Aí, quando a gente chegou lá, a gente já chegou junto, falou, vamos chegar junto, vamos entrar junto. Aí eu percebi, sabe? Assim, às vezes a gente faz certos mitos com certas coisas. E eu descobri uma coisa, quanto mais a pessoa tem, às vezes mais tranquila, mais humilde a pessoa é, sabe? Mais facilitador da vida do outro, né? Num sentido bom aqui, claro, a pessoa é. Então, eu tive essa ousadia, fui lá palestrando, aí foi bacana, a coisa fluiu e tal, agradecer a ele, foi muito legal. Me contou outras experiências dele quando começou. Então, assim, a colega, foi Carla, né, Carla? Você bateu na Foi. porta, a pessoa quer, não, eu te remunero com tanto e tal, mas eu vou te falar uma coisa, sabe? É, eu não sei se vai o conselho, não, mas eu vou falar. Eu faria, eu faria, eu faria, sabe? Eu faria e faria da melhor Até maneira, porque no início você tá? disse que faria de graça. Você não estava pensando em receber na Até primeira sem cobrar. diligência. Até sem cobrar. Por quê, Maria? Naquela ocasião, eu tenho certeza que o escritório lá não sabia que eu não tinha clientes. Eles me viram, talvez, na forma que eu mandei a mensagem. O fato também, assim, a maneira de eu abordar o assunto, dizer que do quanto eu gostava do assunto, do quanto eu. Né, assim, eu sei que a coisa deu certo.
E eu fui bem remunerado, como eu te disse. Então, o que que acontece? Eu iria, sim. Eu iria. Eu sei que o aviltamento a honorários é uma coisa horrorosa. A gente tem que trabalhar, tanto quando o Poder Judiciário arbitra valores pequenos, quanto a colegas também que querem nos remunerar quando é um trabalho feito para colegas, né? No caso de escritórios, e a gente está começando e tal. Mas eu faria. Nós temos uma ex-aluna, também não vou aqui falar o nome dela, mas se ela estiver nos ouvindo, ela sabe de quem eu estou falando. Hoje ela está em Belo Horizonte, trabalhando num grande escritório. Foi assim, encontrei com ela um dia em viagem, e ela me contou, falou, puxa vida, cara, eu comecei a trabalhar, eu falei assim, gente, será que vale o que eu estou fazendo? Estou saindo de Montes Claros para ganhar isso. Aí um parente dela, que ela estava na casa, disse assim, olha, a humildade, ela precede a honra. E me parece que isso é até bíblico. Se eu não estou enganado, isso é até bíblico. É coisa de Salomão. E ela parou e pensou, falou, tá bom. 6 meses fazendo um trabalho árduo, mas sabe aquele trabalho que ela fazia assim, parecendo que estava ganhando milhões? Aí o pessoal chamou a atenção dela. A postura dela chamou a atenção do pessoal do escritório. Aí a pessoa mais importante lá da equipe e tal, chamou e falou assim, engraçado, aqui passaram várias pessoas nessa situação. Daí 6 meses, que a gente começa a conhecer a pessoa pega uma experiênciazinha e vai embora, mas você não vai embora não, de jeito nenhum. Aí ela já passou a ter uma sala, passou a ter toda uma estrutura ao redor dela e um estagiário, ou estagiária, não lembro. Mas ela passou a ter. Aí ela começou a se ver assim importante. Hoje, ela é uma pessoa muito bem sucedida. Encontrei com ela tem pouco tempo, e experiência e tal. Eu falei, e aí? E tal. Ela falou, não, o pessoal já sabe, eu sou de Montes Claros, o dia que eu quiser voltar, claro, a gente vai voltar e tal, mas eu não estou querendo voltar, não. A equipe é boa, a equipe é presa, eu estou bem, eu não estou pensando em sair, não. Então, mas começou assim, entendeu? Começou assim. Então a gente pode ter certa visão assim muito reduzida. Eu falar para você de uma frase, de uma coisa que meu avô falava. Ele falava assim: você tem duas coisas, você tem duas formas de ver. Se você quiser usar o ditado assim, ó, rapadura é doce, mas não é mole, é uma forma. Mas se você quiser olhar e falar assim, ó, rapadura é mole, não é mole, mas é doce, fica a seu critério. Então, se você escolhe essa segunda forma de olhar, eu acho que é uma grande chance que a gente tem de sobressair. Eu acho assim. Você tocou no ponto que agora eu vou mandar aquela minha pergunta. A gente esteve junto há algum tempo já e você se comprometeu a produzir mais conteúdo nas redes sociais. E você, naquela ocasião, me disse o quanto algumas experiências que teve comigo, enquanto eu era não aluna, mas entrevistadora, te ajudou a experimentar. E aí eu fiz o convite da live hoje e assim, Zaca, eu tenho que te parabenizar, você está brilhando, falando com naturalidade, contando história, é isso que o mundo precisa. Me conta se você percebe assim, porque foi muito. Eu fiz o convite, você prontamente aceitou, o que eu fiquei muito feliz, porque é alguém que eu admiro muito, um profissional ético, dedicado, que tem brilho, faz o que ama. Eu percebo claramente que é tanto um advogado que tem propósito no que está fazendo, como um super professor, assim, que inspira muita gente. É um líder que inspira mesmo pelo exemplo. Como é que você está achando aqui, sentindo, né? Várias pessoas falando, grande ídolo, só elogio aqui, melhor professor de direito penal. Como é que você se sentiu com essa experiência, Zaca, de dar mais visibilidade a esses Zacarias que eu ainda não conhecia? Esse não é o doutor e nem é o professor. É o lado humano de alguém que está sendo líder e mostrando pelas suas histórias o que faz. Maria, histórias, você fala em histórias, me remonta assim, infância, depois adolescência, depois, né? Até onde a gente conseguiu chegar. Eu sempre, tudo que eu fiz, eu aprendi isso desde criança, sabe? Que tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer de coração. A gente tem que fazer, sabe, assim, com a alma mesmo, entendeu? E eu digo o seguinte, quando eu chego à sala de aula, meus problemas, todo mundo tem problema, todo mundo tem suas preocupações, mas vão embora. E eu procuro trabalhar com os alunos, assim, eu não vejo os meus alunos como meros alunos, sabe? Então, quando eu percebo que um aluno ele demora a participar, ele é mais introvertido, às vezes eu faço uma brincadeira e alguma coisa assim, porque a matéria às vezes é um pouco densa, nós já falamos sobre isso.
né? Às vezes a gente fala de... Eu trabalho na prática com direito empresarial, penal empresarial, ou direito penal de empresa e de Estado, é mais suave. Mas na sala de aula tem que falar de crime contra a vida, tem que falar de crimes de patrimônio e tal. Então, às vezes eu percebo, quando você toca num assunto, por exemplo, de crimes contra patrimônio, às vezes você vê que alguém já foi vítima de um furto, de um roubo e tal, etc. E o aluno, talvez assim pela idade que a gente está na faculdade, assim, 20 e pouco, 20 anos, 22, 23 anos e tal, a gente não tem aquela maturidade ainda, né? De separar uma coisa da outra. Então, eu sinto que às vezes tem alunos que têm uma certa dificuldade com a matéria por causa da experiência de vida. E às vezes eu percebo isso. Quando eu percebo alguma coisa assim, eu dou uma atenção especial para aquele aluno ou para aquela aluna. Como? Assim, sutil, sutil, porque senão fica parecendo que você está privilegiando uns e tal, isso não é bom. Mas, assim, eu dou aquela certa... uma certa conversa, eu passo um trabalhozinho assim, um pouco diferenciado. Eu sei que os trabalhos serão direcionados para um assunto, mas eu passo um assunto um pouquinho mais apropriado para aquela situação que eu percebo. E nesses 14 anos de sala de aula, eu já tive muitos testemunhos de ex-alunos, me encontram no fórum, conversam comigo, falam comigo, que nunca tinha gostado da matéria e tal, e passou a gostar da matéria, passou pelo menos a não ter aversão à matéria, porque eu acho que, assim, que essa história de vida que a gente traz, sabe, ela deve ser passada. Você não é um educador, eu não acho que eu sou um professor de direito penal, muito pelo contrário, quando eu conheço pessoas igual eu conheci esse advogado que é doutrinador, e congressos que a gente frequenta, se escuta as pessoas falando assim com tanta propriedade, com tanta profundidade, eu falo, meu Deus, que bacana, sabe? Eu fico assim mas eu procuro o pouco que eu consigo pegar para mim, aplicar no meu dia a dia, passar para o meu. Então, assim, eu vou colocar um pouco de coração naquilo, entende o que eu quero dizer? Então, eu não quero só lecionar uma matéria, cumprir um script, uma ementa. E na instituição que eu trabalho, por exemplo, é um pessoal muito bem preparado, a equipe muito bem preparada. A doutora Sinara sempre nos dá essa condição de trabalhar assim. Aliás, eu penso que eu trabalhei em outras instituições, claro, mas eu sinto muita vontade para fazer esse trabalho humano, sabe? Esse trabalho próximo do meu aluno, sem misturar as coisas. Quando é vida cobrança, quando é vida cautela, sabe? No tratamento com o aluno, na proximidade, quando se trata, por exemplo, de uma aluna. A gente tem que ter os cuidados que tem que ter para, né, não ter nenhum tipo de mal entendido. Mas, assim, de uma proximidade, eu acho que isso não gera mal entendido. Porque o que eu faço, realmente, eu faço de muito coração. Então, eu procuro trabalhar o direito penal da maneira mais suave. Tem clientes meus que falam, eu não acredito. Todo mundo falou, mas não é todo mundo que entende da matéria. Não é todo mundo que sabe que existe um juiz que vai julgar. Os juízes não são bicho-papão, vão chegar a julgar a sua causa literalmente da maneira que foi apresentada. Eles têm toda uma forma, todo um aspecto técnico, mas também tem um aspecto ali que é humano. Os juízes são pessoas como a gente e tal. Às vezes uma fala dessa, você deixa o cliente mais tranquilo, você deixa o cliente mais sossegado, né, na sua vida. E ele consegue tocar a vida e depois acaba tudo sendo resolvido da melhor maneira possível. Então, assim, é muito bom. Eu me dou mesmo, assim, sabe? Como pessoa, com aquilo que eu proponho a fazer, procuro fazer da melhor maneira possível, aprimorar. Não tem, assim, nenhum tipo assim, digamos assim, de certa vaidade, no sentido de... Quando um aluno fala, professor, mas eu assisti uma videoaula desse assunto, e o doutor fulano falou isso, falou isso, falou isso. Aí eu falo, puxa vida, falou mesmo, que eu conheço. A gente tem uma maneira de trabalhar isso com o aluno, sabe? Às vezes ele até interpretou errado. Eu não falo, não, mas você interpretou errado. Ele falou, mas... Não. Falou, que legal, que bacana. Vamos ver como é que ele falou. Ele falou, foi assim, foi assado. Ah, aqui, tem um livro dele aqui. Ó. Vamos dar uma olhada. Quando a gente vai falar, não, ele não falou bem assim, não, entendeu? Ele disse isso, porque às vezes é um pouco mais técnico e tal. Resolve o problema. Eu acho que assim tem que tocar a vida. São muitas interpretações. Professor, como é que está a rotina agora em sala de aula? A faculdade parou ou vocês estão todos no ambiente virtual agora, falando nas telas? De jeito nenhum, pode parar não. A gente não aguenta isso não, né, Maria? Parar não dá, né? Mas a plataforma, nós temos a faculdade tem, hoje o centro universitário,
tem a plataforma muito boa, tá disponível para os alunos, e tem e-mails alternativos, né? A gente tem usado muito também o Google Meet, né? E com os alunos do curso, plataformas, outras plataformas, por exemplo, como eu disse para você, o Slack, o Skype, o Whereby, Whereby tá muito boa também. Estou fazendo propaganda aqui, né? Mas muito E legal, como é sabe? que tá, como é que tá isso, Zaca? Como é que é? Porque assim, você sempre gostou do contato visual, né? De olhar para o aluno e de experimentar como é que a turma está sentindo. Porque nós, enquanto alunos, estudantes, somos verdadeiros termômetros para os professores. Como é que fica esse desafio de não ter esse contato igual é esse momento que a gente está todo mundo dividindo o mesmo espaço? Como é que você está lidando com isso, professor? Aí a pergunta foi muito difícil de responder, mas eu vou ser honesto. Eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo. Porque eu ainda não descobri assim, de uma maneira assim, que talvez está até sendo eficiente no sentido mais técnico, sabe? Mas a gente sente falta sim, não tem dúvida. A gente sente falta mesmo. Né? Às vezes tem aulas que a gente termina que os alunos colocam chorinho, aquelas figurinhas de chorinho, tem uma saudade, não sei o quê e tal. Semana passada, o colega falou assim, ô professor, tal, terminou a aula, a gente estava só arrematando o tempo ali para algumas dúvidas e tal. E ele falou assim, cara, você conhece a música Tempos Modernos? Eu falei, conheço, legal, do Santos. Aí eu falei, ó, se vocês prestarem muita atenção na aula que vem, eu vou cantar Tempos Modernos para vocês. Isso mentira e tal. Beleza, não falei nada. Próxima aula, beleza. Terminou a aula, eu falei, um momento, não saia daí. Peguei, fechei o vídeo, fui lá, peguei o violão e cantei com eles Tempos Modernos. Eles de lá e eu de cá. Foi massa demais, de terminar a aula cantando Tempos Modernos. Assim, Olha assim, que maravilha, isso na sala de aula não dava, porque o professor Zacarias não ia levar o violão. Eu não sei, talvez até levaria, mas não era a minha cara, assim, né? Mas eu fiz, a gente fez, entendeu? É a maneira assim que a gente vai criando e tal, não gastamos tempo da aula para fazer isso, para dizer que está desvirtuando alguma coisa, não. Mas a gente tem que realmente se aproximar. Mas o contato físico não tem jeito, sabe, Maria? Eu não vejo uma forma de suprir, assim, de imediato, não, sabe? Sofre sim, eu tenho sofrido, eu te confesso. A gente vai se conformando. Outro dia eu entrevistava o doutor Jomar, fisioterapeuta, é até meu tio, e aí eu fiz essa pergunta para ele, como é que ele está lidando com essa modernidade de dar aula via EAD. Ele falou, Maria, tem hora que eu tô lá dando aula e com a dificuldade do contato visual, ele disse que faz uma programação no cérebro dele assim, não, peraí, que pergunta que Maria me faria agora? Então, agora eu vou falar sobre o que ela me perguntaria. Talvez vocês estão experienciando um outro jeito de educar. Você não acha, não, doutor? Eu acho sim. Eu acho sim. Eu estou me vendo assim, tendo que reaprender, sabe? Eu tô começando a ter experiências assim que eu, com certeza, nunca tive. Mas eu tenho reaprendido sala de aula, sabe? Estou sofrendo. Tô brincando, não. Assim, tanto questões técnicas que a gente tem que aprimorar e tal, a gente tem que botar em prática, mas também essa ausência do aluno. Mas a gente aprende, sim. Eu tenho aprendido muito com isso. Muito mesmo, sabe? Eu acho que a gente vai voltar muito melhor, sabe? Depois de tudo, a gente vai voltar muito melhor, muito mais, assim, eficiente, sabe? Eu acho que vai ser bem bacana. Esse período está sendo de muita educação para mim. Estou aprendendo muito. Eu acho que é um período de muita educação, de um trabalho de muita introspecção, da gente se conhecer melhor, né, Zaca? Porque a gente está ficando tanto tempo com a gente mesmo que a gente está sendo obrigado a entender esse serzinho que está aqui dentro, que às vezes a gente desrespeita ele tanto. Quantas vezes a gente não escuta a voz da intuição, que a gente sabe que a gente que tem fé sabe que está ligado a um outro canal superior, que sabe o que está vindo, e a gente desobedece. Você, por exemplo, se não tivesse ouvido aquela vozinha, não teria construído uma relação com um grande doutrinador, como você citou de exemplo. E quantos relacionamentos podem surgir a partir desse posicionamento? Quantas pessoas passaram, né, por aqui? Eu até desativei os comentários, vou ativar de novo. Gente, fica à vontade para deixar os seus recados para o professor Zacarias aqui, o doutor Zacarias, que eu tenho tanta admiração. Porque eu percebo, doutor, eu sempre defendo assim, as pessoas que ficam tensas, como você disse, que está sendo desafiador. Então, eu quero dar uma dica para vocês, doutores, professores, que estão tendo que lidar com esse novo momento.
Reinventem-se no sentido de deleta pensar num modelo, numa referência de alguém que está fazendo e será que eu tenho que seguir esse caminho? Tenta olhar para dentro, ouvir o interno e ouvir as pessoas das proximidades do seu ambiente, do seu convívio. O que que elas esperam de você? O que que elas percebem? Que você tem um jeito especial de fazer. O professor comentou a história que tocou uma música no violão, conseguiu ser mais descontraído. O que que você tem aí internamente que é seu, que é único? Porque é isso que te leva a conectar com mais pessoas, uma linguagem mais clara, mais objetiva, é de ser você mesma, assim, desvestir de máscara, de personagens. Eu sinto que os advogados, às vezes, no direito penal, então, ainda tem aquela roupa toda, todo aquele ritual, que é um ritual, um julgamento. Eu acompanhei na época do estágio, que era obrigatório, gente. Sou advogada com carteira de ordem antes de formar, levei muito a sério o meu curso, né? Eu passei matriculada no nono, nem tinha cursado o nono ainda. E o que eu experimentei foi isso. A gente tem que descobrir onde é que está o que faz a gente feliz. Porque a vida é breve. Hoje, então, que a gente está sendo obrigado a viver só com o olho no presente, sem poder estabelecer muitas perspectivas futuras, vamos tentar nos amar mais. Exercitar mais autocompaixão, se cobrar menos, Aca, porque eu tenho certeza que suas aulas estão sendo um sucesso. Obrigado, Maria. Eu tenho esforçado. E também, assim, para não perder, né, aquele carisma que a gente tem, que, como você disse, tem coisa que é natural. Eu sou assim em casa, sou assim com minha mãe, com meus alunos, com meus colegas, sabe? Eu tive uma audiência que estava muito tensa e tal, acho que o juiz estava um pouco nervoso, não sei, mas eu fiquei assim, olhando, pensando na vida. Eu acho que ele deve ter pensado, esse cara deve ser maluco. Porque eu olhava assim para a galera, olhava para ele, para o pessoal, e mantive a minha posição, minha postura. Minha cliente era uma senhora, assim, meio assustada. Eu falei, não, isso acontece, não somos pessoas, calma, então vai estar tudo certo e tal. E acabou que terminou bem, terminou todo mundo calmo, tranquilo. Porque aquilo que, assim, eu busco carregar, eu sei que é difícil falar isso, não me atreveria a dizer que eu sou uma pessoa de fé e tal, não. Mas eu acredito muito na vida, sabe? Eu acredito nas pessoas, assim, nos colegas, acredito no Poder Judiciário, naquilo que eu estou envolvido, eu acredito, sabe? É claro que a gente pode decepcionar, pode, claro, pode decepcionar sim e tal, mas eu não acredito na decepção toda hora, entendeu? Eu acredito nas instituições, eu acredito nas pessoas, sabe? Eu acredito quando tem aluno que fala com a gente, fala assim, professor, eu não consegui fazer isso aqui, porque eu não entendi, não dá para mim. Puxa a cadeira ao lado dele, fala assim, peraí, vamos ver isso aqui. Assim, a gente consegue saber se realmente a pessoa, né? Então, sei lá, eu acredito, assim, sabe? Eu acho que o que vem de dentro mesmo é um acreditar, sabe? Um acreditar. Eu sei que as coisas podem dar certo, e quando a gente acredita, eu acho que é mais um meio caminho andado. Elas podem dar certo, sim, e dão certo. Comigo está dando certo até agora, e eu acho que vai continuar dando certo. A gente tem mais alguns minutos. Eu queria que você compartilhasse o que eu posso ter te inspirado de alguma forma na sua comunicação e como que eu posso ter te ajudado. Talvez, vamos dizer, eu tenho o professor Zacarias destravado para próximas lives. Maria, é o seguinte, a história é quase que antiga. Eu não vou falar antiga, senão eu estou de brincadeira com a gente, né? Mas quando você me convidou a primeira vez, aquele problema que teve em Montes Claros, teve uma época que teve um preso que a mãe dele morreu no fim de semana e não tinha como levar o cara no enterro. Não sei se você lembra disso. Isso era um problema sério. E aí você me convidou e tal para ir falar alguma coisa sobre isso. Como disse para você, né, ousadamente, lá vai eu pro ao vivo seu. Quando eu cheguei lá, caiu a ficha. Eu falei, Maria, pelo amor de Deus, Maria, é isso aqui. Tal. Assim, mesmo quando chegavam algumas perguntas, eu acho que teve algumas perguntas assim, que algumas pessoas já sabiam a resposta e fazia pergunta a si mesma. Eu não sei. Foi bom que me testou, Os né? testes, né, professor? Os Foi um testes. teste. E que quando terminou tudo e tal, nós conversamos, aí depois a gente teve outras oportunidades e tal, até que agora, por fim, eu tive aquela época, não, agora há pouco, né? Eu tive em Belo Horizonte e tive a grande alegria de estar aí com você, com o Márcio. Que legal, viu, Maria? Ó, vou abrir logo um parênteses aqui. Tem coisa que a gente nunca esquece, viu? Aquela aguinha gelada, eu tinha acabado de sair da audiência,
E foi uma audiência tensa, cara, muita gente envolvida naquele negócio, era um crime contra a administração e tal, um negócio bem complexo. E de lá mesmo já fui aí na casa de vocês aí, e aquela aguinha gelada foi. Não vou esquecer daquela aguinha, não, tá? Mas além daquela aguinha, que me matou assim, foi muito bom. Que ambiente agradabilíssimo. Foi aquela conversa que a gente teve antes, tá? Sobre redes sociais, como trabalhar em redes sociais, aquele tutorial que eu tive com vocês aí, maravilhoso. Eu indico, eu super indico. Independentemente, eu sei da admiração que vocês têm por mim, mas assim, além disso, sabe, assim, coisas que eu jamais imaginei, que vocês me mostraram, caminhos, etc. Assim, eu recomendo mesmo, eu não tenho nenhuma dúvida, não. Se precisar falar isso em qualquer lugar, eu vou falar, vou ter essa coragem e essa dignidade de falar isso, tá? Que foi o pontapé mesmo, inicial. Então, assim, e estou trabalhando aqui uma maneira da gente já começar, agora mais, tendo uma certa proximidade maior com essas plataformas, etc., da gente já começar alguma coisa em internet, sabe? Esse curso que a gente fez de Direito Penal, Teoria e Prática, ele foi presencial, terminou agora no final de março e, coincidentemente, já com a proibição da gente ter aglomeração. Então, eu até tenho uma semana que a gente vai fazer com os alunos, perto da OAB, para dar uma reforçada, mas o curso em si terminou. Esse curso, essa forma de trabalhar, foi sim, sabe, fruto do que a gente conversou aí. E sei que o seu tutorial é maravilhoso, assim, não tem dúvida, sabe? Eu super indico mesmo para os meus alunos, meus amigos. E, assim, é o mínimo que eu posso falar, tá? E essa vida é tão incrível que a gente tem a oportunidade, porque eu sou uma daquelas alunas, gente, que quando ele entrou na sala falou: quero ver se você resolve esse problema do penal. Porque eu não tinha tido muito boas experiências, não. Mas ele tem um jeito diferente de mostrar esse direito penal. Eu até chamei lá no meu YouTube, quem não viu ainda, pode correr lá e assistir essa entrevista gostosa com o professor, onde ele disse que é saboroso estudar isso. E ele tem o jeito. E assim é com qualquer coisa que você escolher fazer na vida e que você sente aquele frio na barriga, que o olho brilha. Cada um tem um talento especial, né, professor? E você é brilhante na sua área. Eu quero te agradecer o carinho, agradecer a sua família e todos que tiveram aqui. Eu vou abrir os comentários aqui de novo. Gratidão do fundo do meu coração. Um abraço para aquela família do Pitágoras que eu amo. Eu vou falar o nome mesmo, porque eu amo aquele lugar. Eu já fui professora lá e fui também acadêmica do curso de Direito. Tenho muito orgulho, eu me sinto uma família mesmo. Estudei no padrão a vida inteira e dei sequência no Pitágoras e recomendo. Se você está na dúvida, é uma instituição legal, os professores recebem a oportunidade de trabalharem com excelência, porque lá todos os recursos nos são oferecidos. Foi assim enquanto professora e foi assim enquanto aluna também. Parabéns a Fátima, a Letícia, todo mundo lá. Doutora Sinara, um beijo no seu coração. Espero que você tenha passado por aqui. Se não, que alguém te mande esse recadinho, que eu tenho um carinho muito grande por todos vocês. Zaca, gratidão mesmo, sucesso. Dá notícia quando essas novidades virtuais aparecerem, que eu quero muito compartilhar isso com o mundo. Sucesso! Obrigado, com certeza, Mari. Foi um grande prazer a gente estar falando aí, tá? E como eu disse, não dá para matar assim a saudade por aqui, mas está aliviando, né? A gente vai desalenta, né? E o pessoal que está mandando abraço, parabenizando a gente e tal, eu quero mandar um abração para todos mesmo, certo? Eu vou dispensar palavras, porque eles sabem que quando eu estou perto é abraço mesmo, a gente não tem assim. São meus queridos mesmo, sabe? São meus queridos. E eles sabem disso. E eu quero desejar sucesso a todos. Pessoal, não fica aí preocupado. E agora? A prova da OAB vai ser adiada, não sei o quê. Não, calma, calma. Tudo tem uma razão de ser, né? Lembra que a rapadura é doce, mas não é mole? Para alguns, mas ela não é mole, mas é doce. Escolhe isso aí e vamos, tá? A gente vai conseguir se enxergar e daqui a pouco tá tudo tranquilo e volta, com certeza, né? E a gente vai continuar sendo felizes, como a gente sempre foi, né? Com certeza, gratidão a todos vocês. Estão falando aí que a gente é maravilhoso. É porque a gente faz o que ama. A gente está aqui compartilhando, deixando transbordar o amor que a gente tem
por nossas missões de vida, não é isso, professor? Um beijo Verdade. grande para você, o meu carinho a todos vocês. O Pablo mandou avisar aqui que quem estava por aqui tinha uma tal aula 9 horas. Vocês já estão 16 minutos atrasados, então vão para a aula do Dr. Pablo para não complicar a vida do Dr. Zacarias aqui. Cliquem nesse aviãozinho aí, quem chegou no meio do caminho. São muitas histórias maravilhosas, exemplos e testemunhos de alguém muito bem sucedido porque ama o que faz. Então, clica aí, eu vou deixar a live disponível por 24 horas. Assistam e compartilhem com outras pessoas que precisam ser tocados por esse jeito todo especial de amar o que faz. Obrigada, doutor. Boa noite para você. Boa noite, minha querida. Tudo de bom, viu? Estou à disposição. E um abração para todos os nossos ex-alunos, todos os nossos alunos, todos os nossos amigos. Tá? Fiquem com Deus. Grande abraço a eles. Tchau, tchau.